Muito bem, gente. Nossa reflexão hoje é sobre uma das mais belas virtudes de Deus e uma das mais expressivas manifestações do seu reino, através do qual o mundo pode conhecê-lo e adorá-lo. Esta virtude é também um dos atributos transferíveis de Deus, parte da sua imagem e semelhança na qual nós fomos criados, e que por isso mesmo carregamos como uma digital, uma assinatura do nosso Criador na coroa da sua criação. Entretanto, como efeito da morte espiritual causada pelo pecado, esta virtude foi possuída pela natureza carnal que passou a nos governar e tornou-a vazia em si mesma e, portanto, incapaz de revelar Deus e o seu reino neste mundo. Mas, como parte da redenção ofertada por Deus aos homens, esta virtude nos é devolvida e desenvolvida na santificação operada pelo Espírito Santo, de maneira que todos aqueles que em Cristo estão podem novamente expressá-la em seu novo modo de vida para a glória de Deus. Pois a virtude sobre a qual nós vamos refletir a partir de agora é a sabedoria. Sabedoria. Por isso, o tema da mensagem de hoje é compreendendo a sabedoria do reino de Deus. Compreendendo a sabedoria do reino de Deus. Eu quero encorajá-lo a abrir a sua mente para a palavra de Deus agora e deixar que o Espírito Santo ministre o seu coração hoje. Amém, meu irmão? Bom, eu creio que todos concordamos que sabedoria é uma virtude tão nobre quanto escassa. E que, especialmente nos dias em que vivemos, talvez seja também uma das mais necessárias a todos nós. Creio concordarmos também que sabedoria nunca é demais, e que um pouco mais de sabedoria para viver é algo que todos, indistintamente, todos nós desejamos. Sabedoria para discernir entre o bem e o mal, sabedoria para discernir entre o bom e o ruim, sabedoria para escolher e acolher o que é melhor, e sabedoria para tomar decisões pelas melhores escolhas disponíveis, sabedoria para cuidar do que de Deus recebemos e dos que por Deus nos foram dados, e sabedoria para amar, sabedoria para administrarmos nossa espiritualidade, nossas emoções e nossas finanças, sabedoria para dar com generosidade aos que Deus quer abençoar através de nós, e sabedoria para sermos sempre humildes e simples, sabedoria para viver uma vida para a glória de Deus em todas as esferas da nossa existência, e sabedoria para nos portarmos nesse mundo como cristãos responsáveis e embaixadores do reino de Deus, comprometidos com a causa do seu reino, o reino que representamos. Todos nós precisamos de sabedoria hoje, amanhã e depois, sempre e cada vez mais. Por isso, para desenvolvermos um raciocínio sobre a sabedoria do reino de Deus, nós vamos observar de perto a vida do homem que, nas palavras do próprio Deus, foi o homem e o rei mais sábio que já existiu até Jesus, Salomão. E em seguida vamos então aprender com Salomão como andar na sabedoria do reino de Deus neste mundo para a glória do seu nome. Amém? Então quem foi Salomão? A Bíblia nos conta que Salomão foi um dos 4 filhos do rei Davi com Batseba, a mulher do guerreiro Urias, a quem Deus mandou matar, pois a havia engravidado durante a guerra. Salomão foi o filho de Davi a quem Deus agradou torná-lo o sucessor de seu pai como rei sobre a nação de Israel. A Bíblia também nos conta que Salomão escreveu 1005 cânticos e 3000 provérbios como registro da sua sabedoria, e que, quando começou a reinar, tinha aproximadamente 20 anos de idade, o que nos leva ao texto bíblico em que lemos a conversa de Salomão com Deus na ocasião do início do seu reinado. Então, por gentileza, abra comigo a sua Bíblia, no primeiro livro dos Reis, capítulo 3. Primeiro livro dos Reis, capítulo 3.
Nós vamos ler no capítulo 3, do versículo 3 até o versículo 14. Ok? Ou melhor, vamos ler do versículo 1 ao versículo 14. 1 Reis, capítulo 3, versículo 1, do versículo 1 ao versículo 14. Diz assim a palavra de Deus. Salomão aliou-se ao faraó, rei do Egito, casando-se com a filha dele. Ele a trouxe à cidade de Davi até terminar a construção do seu palácio O povo, porém, sacrificava nos lugares sagrados, pois ainda não tinha sido construído um templo em honra ao nome do Senhor. Salomão amava o Senhor, o que demonstrava andando de acordo com os decretos do seu pai Davi, mas oferecia sacrifícios e queimava incenso nos lugares sagrados. O rei Salomão foi a Gibeon para oferecer sacrifícios, pois ali ficava o principal lugar sagrado, e ofereceu naquele altar 1000 holocaustos. Em Gibeon, o Senhor apareceu a Salomão num sonho, à noite, e lhe disse: peça-me o que quiser, e eu darei a você. Peça-me o que quiser, e eu darei a você. Salomão respondeu: tu foste bondoso para com o teu servo, meu pai Davi, pois ele foi fiel a ti, foi justo e reto de coração. Tu mantiveste grande bondade para com ele, e lhe deste um filho que hoje se assenta no seu trono. Agora, Senhor, meu Deus, fizeste o teu servo reinar em lugar de meu pai Davi, mas eu não passo de um jovem e não sei o que fazer. Teu servo está aqui no meio do povo que escolheste, um povo tão grande que nem se pode contar. Versículo 9. Dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal. Pois quem pode governar este teu grande povo? O pedido que Salomão fez agradou ao Senhor. Por isso, Deus lhe disse: já que você pediu isso, e não uma vida longa, nem riqueza, nem pediu a morte dos seus inimigos, mas discernimento para ministrar a justiça, farei o que você pediu. Eu darei a você um coração sábio e capaz de discernir, de modo que nunca houve, nem haverá ninguém como você. Também darei o que você não pediu, riquezas e fama, de forma que não haverá rei igual a você durante toda a sua vida. Pense num pai animado, encorajado, com a atitude de um filho. Era Deus respondendo ou correspondendo ao coração de Salomão. Versículo 14. E se você andar nos meus caminhos e obedecer os meus decretos e os meus mandamentos, como o seu pai Davi, eu prolongarei a sua vida. Então Salomão acordou e percebeu que tinha tido um sonho. A seguir voltou a Jerusalém, pôs perante a arca da aliança do Senhor, sacrificou holocaustos e apresentou ofertas de comunhão. Depois, ofereceu um banquete a toda a sua corte. 1 Reis, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 15. Muito bem. O que nós podemos aprender sobre a sabedoria do reino de Deus com este texto que acabamos de ler? Antes de tudo, é preciso saber o que é a sabedoria do reino de Deus. Veja novamente o versículo 9. No versículo 9, Salomão diz ao Senhor: dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento. Discernimento. Bom, sobre a sabedoria do reino de Deus, é importante observar aqui a palavra hebraica para discernimento ou entendimento, em outras versões, como lemos no texto bíblico, é chama, que significa ouvir. Isto quer dizer que o discernimento que Salomão pediu a Deus não era um entendimento extraordinário que o distinguisse como um governante autossuficiente, com todas as respostas para todas as perguntas que se lhe dariam no seu reino. Mas um coração humilde daria no seu reino. Mas
mas um coração humilde para ouvir e entender a mente e o coração de Deus. Isso foi o que Salomão pediu a Deus: discernimento, capacidade para ouvir e entender a mente e o coração de Deus. Assim, a sabedoria do reino de Deus consiste em ouvi-lo, entendê-lo e correspondê-lo em sua vontade. Ok? O que é a sabedoria do reino de Deus? A capacidade de ouvi-lo, entendê-lo e correspondê-lo em sua vontade. Então, entendendo a sabedoria a partir desta perspectiva, nós aprendemos que a sabedoria do reino de Deus tem um princípio. Essa é a primeira coisa que Salomão nos ensina a respeito da sabedoria do reino de Deus, nessa passagem lindíssima da sua vida. A sabedoria do reino de Deus tem um princípio. Lemos no versículo 3 que o Salomão amava o Senhor e andava de acordo com os seus decretos. Preste atenção, Salomão amava o Senhor e andava de acordo com os seus decretos. Isto nos ensina que há um princípio, uma condição prévia estabelecida por Deus para aqueles que desejam a sua sabedoria. A condição para a verdadeira sabedoria é o amor a Deus, traduzido num profundo desejo de segui-lo e imitá-lo conforme ele se nos revelou em Jesus, o seu Filho. A isto também chamamos temor do Senhor, em acordo com o que o próprio Salomão nos ensina em Provérbios capítulo 1, versículo 7. Essa é uma passagem bastante conhecida das Escrituras, talvez você a tenha decor. Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então a sabedoria do reino de Deus tem um princípio: temer ao Senhor, amar ao Senhor e comprometer-se com os seus decretos, com a sua vontade. Numa leitura alternativa do hebraico bíblico, uma opção literal da tradução da palavra princípio é também a palavra chave. Então a sabedoria do reino de Deus, ela tem um princípio, a sabedoria do reino de Deus, ela tem uma chave. O temor do Senhor, a capacidade de ouvi-lo, entendê-lo e correspondê-lo é a chave que nos dá acesso à sua sabedoria ilimitada. A sabedoria do reino de Deus tem um princípio. Muitas pessoas equivocadamente pensam que a sabedoria do reino de Deus se pode obter através de uma atitude religiosa ou pelo conhecimento natural obtido por mérito pessoal. Contudo, segundo a tradição judaico-cristã, a experiência religiosa não é uma rotina, a experiência religiosa também não é um ritual, e nem uma experiência de fé somente. A experiência religiosa é o conhecimento profundo da praxis de viver de acordo com as expectativas de Deus. Quem era o homem religioso de acordo com a tradição judaico-cristã? Aquele que conhecia profundamente as expectativas de Deus e estava absolutamente comprometido em atendê-las. Esse era o homem religioso, de acordo com a cultura judaico-cristã. E semelhantemente hoje, a sabedoria do reino de Deus está disponível para todos que o temem com um coração sincero e estão resolutamente comprometidos com suas expectativas. E, portanto, atendem ao princípio, à condição prévia. Estão aptos a possuírem a chave que dá acesso à sabedoria de Deus disponível aos homens. A sabedoria do reino de Deus tem um princípio, tem uma chave. A sabedoria do reino de Deus tem um início. Ela parte de um determinado lugar. Que lugar? O lugar em que estamos absolutamente comprometidos com Deus por causa do amor que lhe temos. E que, estando comprometidos com Deus por causa do amor que lhe temos, traduzimos esse amor que lhe dedicamos no compromisso e na atitude que corresponde a esse amor.
atendendo, ou pelo menos tentando atender às suas expectativas. Isso é temer ao Senhor. Esse é o princípio da sabedoria. E essa é a primeira lição sobre a sabedoria do reino de Deus que nós aprendemos com o sábio Salomão. Porque Salomão amava o Senhor e se dedicava aos decretos do Senhor. Salomão amava o Senhor e obedecia ao Senhor. Mas a sabedoria do reino de Deus, ela não tem só um princípio. A sabedoria do reino de Deus, ela também tem um meio. Veja comigo os versículos 5 e o versículo 12. 1 Reis, capítulo 3, versículo 5 e versículo 12. Em Gibeon, o Senhor apareceu a Salomão num sonho à noite e lhe disse: peça-me o que quiser e eu darei a você. Versículo 12. Farei o que você pediu. Preste atenção. Em ambos os versículos lemos que Deus é o proponente da sabedoria, pois é Ele quem a dá a quem Ele apraz. Sabedoria do reino de Deus é um dom de Deus. Guarde isso no seu coração. A sabedoria do reino de Deus é um dom de Deus. O meio através do qual se recebe o dom da sabedoria é o próprio Deus que em Jesus e no poder do Espírito Santo a torna uma realidade na vida de quem quer que seja. Salomão pediu sabedoria a Deus. Deus decidiu dar sabedoria a Salomão. Deus é o proponente da sabedoria. A sabedoria é um dom de Deus. Então ela tem um princípio, o temor do Senhor, e ela tem um meio. O próprio Deus que dá a sua sabedoria a quem Ele apraz. Portanto, é um erro pensar que se pode obter a sabedoria do reino de Deus de qualquer outra maneira que não seja pela livre concessão e espontânea graça de Deus. Foi o que eu disse no princípio. A sabedoria do reino de Deus, ela não é fruto do mérito pessoal daquele que se dedica a algum determinado tipo de conhecimento. A sabedoria do reino de Deus não é fruto da experiência de vida de alguém que já viveu bastante e experienciou muitas experiências em sua vida. Não, essa até pode ser um tipo de sabedoria, mas não é a sabedoria do reino de Deus, porque a sabedoria do reino de Deus, ela parte do temor do Senhor e ela é um dom do Senhor Deus a quem Ele deseja compartilhar a sua sabedoria. A sabedoria do reino de Deus não é um mérito de quem se dá aos estudos teológicos, de quem busca sábios conselheiros, ou de quem sabe aplicar inteligência ao que lhe convém saber, embora isso seja bom e tenha o seu lugar. A sabedoria é uma dádiva graciosa àqueles que com o coração verdadeiro temem ao Senhor por meio de um modo de vida que observa, compreende e obedece aos seus decretos. Porque veja, se nós lermos outra vez o versículo 3, nós encontramos o seguinte: Salomão amava ao Senhor, o que demonstrava obedecendo aos seus decretos, observando ou obedecendo aos seus decretos. Então, como é que se podia concluir que Salomão amava ao Senhor? Pelo seu modo de vida, que estava comprometido, por meio do qual ele estava comprometido em observar e obedecer os decretos do Senhor. Então, o Senhor dá de graça, dá graciosamente àqueles que com o coração verdadeiro temem o seu nome e vivem um modo de vida que observa, compreende e obedece aos seus decretos, a sua sabedoria. Porque a sabedoria do reino de Deus é um dom de Deus. Amém? Então a sabedoria do reino de Deus tem um princípio, o temor do Senhor. A sabedoria do reino de Deus tem um meio, é o próprio Deus, que a dá como um dom a quem deseja e a quem está apto a recebê-la. Aprendemos ainda com a experiência de Salomão no texto que nós estamos lendo, que afinal a sabedoria do reino de Deus, ela tem um princípio, ela tem um meio, mas ela também tem um fim. Veja só os versículos 11 e 12. Por isso, Deus lhe disse: já que você pediu isso, e não uma vida longa, nem riqueza, nem pediu a morte dos seus inimigos, mas discernimento para ministrar justiça, eu farei o que você pediu. Qual era o fim da sabedoria que Salomão pediu a Deus, ou do discernimento que Salomão pediu a Deus? Ministrar justiça.
Lemos aqui que o que alegrou o coração de Deus no pedido que Salomão lhe fez foi o motivo, a finalidade do discernimento que ele pediu. Nas palavras do próprio Deus a Salomão, a sua sabedoria lhe serviria para, como rei, ministrar justiça ao povo de Deus. Em outras palavras, o que Salomão queria era que o povo de Deus fosse beneficiado por um governo justo que o refletisse em cada decisão sua, as virtudes e as excelências de Deus, o Senhor. Esse era o desejo de Salomão. Era por isso que Salomão queria discernimento, sabedoria, vindas de Deus para reinar como um rei segundo o seu coração, para dar ao povo a manifestação das virtudes e das excelências de Deus, no modo através do qual ele governaria, reinaria o povo do Senhor. O que Salomão desejava era servir com justiça ao povo que Deus lhe confiara como rei. Por isso, nas palavras do próprio Deus, o que alegrou o seu coração no pedido de Salomão foi que Salomão queria discernimento, queria sabedoria para ministrar justiça. A gente precisa estar atento a isso, porque isso nos revela um bocado de coisas interessantes. Como, por exemplo, que assim como todos nós somos tentados a crer, irmãos, todos nós, eu sou tentado a crer assim, você é tentado a crer assim, ainda que você nem saiba disso, a sabedoria do reino de Deus não tem como finalidade última aquele que a deseja. A sabedoria do reino de Deus tem como finalidade última aqueles que por ela serão abençoados através de quem a deseja. Você entendeu isso? A sabedoria do reino de Deus não tem a ver com você. A sabedoria de Deus tem a ver com quem Deus vai abençoar através de você. É para isso que serve a sabedoria que Deus quer te dar. É para isso que serve o discernimento que Deus quer te dar. Para que outras pessoas sejam abençoadas. Deus quer te dar sabedoria e discernimento para que você seja um ministro da justiça. Você entendeu isso? A sabedoria do reino de Deus não tem como finalidade última aquele que a deseja. Você não é o fim da sabedoria que Deus quer lhe dar, e sim aqueles a quem Deus quer abençoar através de você. A sabedoria do reino de Deus pouco tem a ver com como nós podemos viver bem e felizes com as escolhas que nós fazemos e com as decisões que nós tomamos no âmbito pessoal. Fala comigo, fala a verdade, irmão. Essa não é a primeira coisa que a gente pensa. Vamos orar pedindo sabedoria a Deus. A gente pensa no quê? A gente pensa na nossa própria vida, a gente pensa nas nossas próprias coisas, nos nossos próprios negócios, como nós podemos fazer melhores escolhas, como nós podemos tomar melhores decisões, como nós podemos acertar mais, errar menos, como nós seremos beneficiados por essa sabedoria de alguma maneira, em algum momento. É ou não é verdade? Eu já orei muito a Deus pedindo sabedoria com esse entendimento, irmão. Mas vim aprender com Salomão que a sabedoria do reino de Deus pouco tem a ver com como nós podemos viver bem e felizes com as escolhas e decisões que fazemos no âmbito pessoal. De fato, nós somos abençoados quando escolhemos e decidimos sabiamente a respeito dos assuntos cotidianos sobre os quais nós deliberamos. Mas é quando as nossas sábias escolhas e decisões favorecem os que Deus colocou em nosso perímetro de influência, é que a sua sabedoria encontra o seu destino. De fato, você será abençoado por causa da sabedoria que Deus quer lhe dar. Mas a sabedoria que Deus quer lhe dar só terá encontrado o seu verdadeiro destino quando ela, em saindo de você, abençoa e favorece aqueles que estão no seu perímetro imediato de influência. Então, como um pastor, a sabedoria do reino de Deus não tem por fim, a sabedoria do reino de Deus e o discernimento do reino de Deus que eu peço a Ele, não tem a ver com como eu posso pastorear mais eficazmente, como eu posso ser um melhor administrador das coisas de Deus. A sabedoria e o discernimento do reino de Deus tem a ver com o quanto você vai ser abençoado no exercício do meu ministério pastoral. Como marido, a sabedoria do reino de Deus que eu peço a Deus não tem a ver com como eu posso evitar. Olha, veja bem, a perspectiva não está em mim. Como eu posso evitar desagradar a minha esposa? Mas em como eu posso torná-la mais feliz? Porque você pode não desagradar a sua esposa, mas pode também ao mesmo tempo não estar fazendo nada para torná-la mais feliz. Concorda comigo?
Então, a sabedoria do reino de Deus que eu preciso como um marido não tem a ver com como eu não vou ofender minha esposa, mas tem a ver com como eu vou honrá-la. Porque o fim não sou eu. O fim da sabedoria não é você. O fim da sabedoria é quem Deus vai abençoar através de você. É só aí que a sabedoria do reino de Deus encontra o seu real destino. A sabedoria do reino de Deus tem por finalidade última servir ao mundo uma irrefutável expressão da realidade de Deus, à medida que a aplicamos para o bem daqueles a quem Deus quer se manifestar através de nós. Então, a sabedoria do reino de Deus deve servir para que você seja um marido melhor, para que você seja um pai melhor, uma mãe melhor, para que você seja um cidadão melhor, para que você seja um empresário melhor, um funcionário melhor. Não para você se sentir bem com isso, mas para que aqueles que serão abençoados no seu perímetro imediato de influência, recebam uma manifestação irrefutável da realidade de Deus. Caramba, Deus existe. Como é que eu sei que Deus existe? Esse cara é tão sábio, tudo que ele faz me abençoa. Caramba, Deus existe, Deus é bom, mas como é que eu sei que Deus existe, Deus é bom? Nossa, essa pessoa, tudo que ela põe a mão prospera, e tudo que ela põe a mão, quando prospera, me abençoa, me prospera também. Quando eu estou triste, eu fico alegre perto dele. Quando eu não sei o que fazer, eu recebo um conselho de Deus através dele. Quando eu não sei o que fazer, ele me dá direção, ele tem sempre uma palavra nos lábios. Ele me ajuda com recursos quando eu preciso, eu sei lá. É quando as pessoas percebem Deus através de você, é que a sabedoria do reino de Deus que você precisa encontra o seu real significado. Então nós não desejamos a sabedoria do reino de Deus apenas para que as nossas vidas sejam melhores, neste ou naquele ponto, mas para que as nossas relações neste mundo glorifiquem a Deus, enquanto servimos uns aos outros em amor, enquanto ministramos justiça. Foi só por isso que Deus deu a Salomão o discernimento que ele pediu. O próprio Deus disse isso. Nós lemos as palavras de Deus a Salomão. Olha, Salomão, porque você me pediu sabedoria? Por que você não me pediu vida longa? Por que você não me pediu vitória sobre seus inimigos? Por que você não me pediu riqueza? Por que você me pediu sabedoria e discernimento para ministrar justiça? Eu vou te dar não só sabedoria, mas vou te dar tudo que você não pediu também. Riqueza, fama, glória. Você veja como isso alegrou tanto o coração de Deus, irmão. Então o meu convite a você nessa noite é para que juntos nós transicionemos a nossa perspectiva a respeito da sabedoria de Deus que nós desejamos, a respeito da sabedoria de Deus pela qual nós oramos, porque a sabedoria que Deus quer nos dar não necessariamente é a sabedoria que nós queremos receber. Muitas vezes a sabedoria que nós queremos receber tem a ver conosco, mas a sabedoria que Deus quer nos dar tem a ver com o outro. Amém? Como eu disse, de fato, você será abençoado. De fato, você verá Deus manifestando a sua graça, o seu amor e o seu poder na sua vida, na sua família, nos seus negócios, nas suas coisas. Mas isso passa por você para chegar a alguém. Você entende? Essa é a ideia daquela expressão que nós usamos no evangeliquez. Canal de Deus. Você já ouviu isso em algum lugar, né? Quero ser um canal de Deus, ou que fulano, beltrano, ciclano seja um canal de Deus. O que é um canal de Deus? Um canal de Deus é um lugar por onde Deus passa. Certo? Um canal não é uma represa. Um canal é um canal. A represa represa alguma coisa. Se nós fôssemos uma represa de Deus, nós represaríamos Deus, seguramos Deus aqui, Deus é só nosso. Mas o que nós queremos não é ser uma represa de Deus, o que nós queremos é ser um canal de Deus. Deus, passe por mim e abençoe aquilo que o Senhor quiser abençoar, enquanto o Senhor passa por mim. De fato, enquanto o Senhor passa por mim, eu sou abençoado. Mas eu não sou o fim da bênção de Deus. A bênção de Deus que vai passar por mim tem como destino final o outro, aquele a quem Deus quer abençoar através de mim. Quem é o outro? Quem é o próximo? Quem Deus quiser que seja, irmão. Especialmente os seus inimigos, aqueles que te desonram, aqueles que não gostam de você. Então precisamos mudar na nossa perspectiva a respeito da sabedoria de Deus, porque a sabedoria que Deus quer nos dar não necessariamente é a sabedoria que nós queremos receber. Então
nós aprendemos com Salomão que a sabedoria do reino de Deus tem um princípio, o temor do Senhor, tem um meio, o próprio Deus, que a concede como um dom, e tem um fim, a ministração da justiça nas relações em que Deus é glorificado e servido no outro. Porque parece um pouco subjetivo demais, né, irmão? Servir a Deus. O que é servir a Deus? Servir a Deus é cantar para Deus? Servir a Deus é tocar um instrumento para Deus? Servir a Deus é fazer alguma coisa na casa de Deus? Servir a Deus, o que é servir a Deus? Certa vez alguém disse que Deus escolheu ser amado no outro. Então nós amamos a Deus quando amamos o outro. Nós servimos a Deus, portanto, quando servimos o outro, de igual modo. Então, quando Deus é glorificado nas nossas relações, enquanto nós servimos uns aos outros, a sua sabedoria está operando em nós. Porque entendemos que o fim último da sabedoria de Deus não é a nossa própria vida e as nossas coisas, mas todos aqueles que usufruirão dela, se beneficiarão dela. Você lembra do que disse Paulo aos Colossenses, irmãos? Agora não lembro se é Filipenses, Colossenses, está ali, aquela meiuca ali. Paulo disse assim, olha, nenhum de vocês tenham por mais importante os seus próprios interesses, mas os interesses dos outros. Qual que é a advertência de Paulo àquela igreja? Olha só, vocês precisam entender uma coisa. Vocês vieram para Cristo e Cristo agora habita em vocês pelo Espírito que vocês receberam, vocês não são mais a coisa mais importante. A coisa mais importante é o outro. É a coisa mais importante que Deus quer fazer pelo outro. É a manifestação de Deus para o outro. Porque com vocês já está tudo certo, está tudo resolvido. Vocês estão salvos. Vocês têm o Espírito Santo. Então vamos servir a Deus enquanto servimos o outro. Essa é a sabedoria do reino de Deus, irmão. Uma vez eu ouvi uma coisa de um pastor e aquilo caiu no meu coração assim como uma pedra, irmão. E eu fiquei pensando naquilo por dias. Ele falou assim, sempre que você tiver uma decisão importante para tomar, cara, eu achei isso fantástico. Sempre que você tiver uma decisão importante para tomar, decida pelo que é melhor para todo mundo e não pelo que é melhor só para você. Você pegou isso aí, irmão? Sempre que você tiver uma decisão para tomar, decida pelo que é melhor para muitos, para todo mundo, ou para a maioria das pessoas, e não só o que é melhor para você. Por quê? Aí a gente revela o caráter doador de Deus, o caráter altruísta de Deus, que amando o mundo de tal maneira deu o seu próprio filho, o seu único filho, para que todos aqueles que nele crescem, olha, ele deu o que era seu para que todos. Você entende? Pois em Filipenses 2, a gente vai ver que Jesus sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, esvaziou-se, decidiu limitar-se às contingências do mundo que ele criou e que ele está redimindo. Deus decidiu se esvaziar, diminuir-se. Não é? O que é isso, irmão? Isso é o altruísmo divino. Essa é a generosidade divina. Essa é a justiça de Deus. Interessante que muitos de nós equivocadamente pensamos na justiça como a defesa do direito. Não, a justiça tem que ser feita porque eu tenho direito. Se eu tenho direito, isso só vai ser justo se o meu direito for atendido. Mas essa não é a justiça de Deus. A justiça de Deus não é defesa do direito. A justiça de Deus é a concessão do direito. Porque Deus, sendo Deus, abriu mão do direito de ser Deus para vir e fazer o que fez. De igual modo, a justiça de Deus deve operar em nós no mesmo padrão. Quando eu abro mão do direito que eu sei que é meu, para que todos, ou para que muitos, ou para que a maioria seja favorecida, a justiça de Deus está se manifestando. Irmão, e Deus sempre... Você viu aqui o que Deus disse para Salomão? Ó Salomão, porque você pediu sabedoria para ministrar justiça. De que justiça Deus está falando aqui, irmão? Da justiça de Deus. Salomão podia ter pedido agora que eu sou rei. Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo outro. Deus está dizendo assim, Salomão, porque você pediu discernimento para ministrar justiça, a minha justiça, Salomão, eu não vou te dar só o que você pediu, vou te dar o que você pediu e o que você não pediu também. Que isso alegra tanto o coração de Deus, irmão. A gente precisa pensar nisso, refletir mesmo sobre isso. Então, quando você tiver que tomar uma decisão importante, não tome a decisão que seja importante só para você. Não tome a decisão que seja boa só para você, mas para todos ou para a maioria.
Então, a partir do que Salomão nos ensina sobre a sabedoria do reino de Deus, vamos entender como nós podemos andar nesta sabedoria e viver uma vida para a glória do seu nome. Qual é a aplicação prática desses princípios da sabedoria do reino de Deus para nós hoje, aqui e agora? Bem, se a sabedoria do reino de Deus tem um princípio, e esse princípio é o temor do Senhor, para andar nesta sabedoria, ou para, num primeiro momento, num primeiro estágio, numa primeira fase, nos colocarmos em condição de aptidão para recebermos a sabedoria de Deus, nós precisamos, assim como Salomão, e nós lemos no versículo 3 de 1 Reis, amar a Deus e obedecer aos seus decretos. Amar a Deus e obedecer aos seus decretos. Amar a Deus e obedecer aos seus decretos. É importante que a gente entenda que obedecer aos decretos de Deus é uma expressão do amor que nós dizemos ter por Ele. Porque foi Jesus mesmo que disse: aquele que tem os meus mandamentos e os obedece, esse é o que me ama. Quem ama Deus? Aquele que diz que ama? Não, aquele que diz que ama não. Ele pode até dizer que ama, de repente, de verdade, ele não ama Deus. Quem ama Deus é aquele que ouve e obedece os mandamentos de Deus. Assim como Salomão, que amava e que, porque amava, observava os decretos do Senhor. Então, se nós queremos nos colocar em condição de aptidão para receber a sabedoria de Deus, irmão, nós precisamos amar a Deus e obedecer aos seus decretos. Nós precisamos definitivamente fazer da Bíblia um guia. Sabe, a nossa Bíblia não pode ser o nosso amuleto, a nossa Bíblia não pode ser a nossa bengala, a nossa Bíblia não pode ser, sabe, o nosso socorro na hora do desespero. A nossa Bíblia precisa ser o nosso guia. O guia que vai nos orientar como nós devemos viver nesse mundo. O guia que vai nos orientar como nós devemos ser cidadãos. No meio dessa crise política enorme que nós estamos vivendo, né, irmãos? Não raramente eu encontro, não necessariamente pessoalmente, às vezes muito mais virtualmente do que pessoalmente, com cristãos que até nem são neófitos, nem são novos na fé, mas com convicções absolutamente contrárias ao que aponta o guia, que é a palavra de Deus, sobre o dever de se portar como um cidadão responsável, sobre como viver e se relacionar nesse mundo de modo a agradar ao Senhor. Mas a gente precisa tornar a Bíblia um guia para a nossa existência nesse mundo. A sua Bíblia deve te ensinar como você deve ser um cidadão, a sua Bíblia deve te ensinar como você deve ser um pai, a sua Bíblia deve te ensinar como você deve ser um marido, a sua Bíblia deve te ensinar como você deve ser um filho, a sua Bíblia deve te ensinar como você deve ser um cristão, a sua Bíblia deve te ensinar como você deve ser um profissional no mercado de trabalho, a sua Bíblia deve te ensinar como você deve ser um empresário, um empreendedor, a sua Bíblia deve te ensinar a se portar nesse mundo de modo a que você ocupe esse lugar em que você é encontrado por Deus para receber a sua sabedoria. Então nós precisamos amar a Deus e obedecer aos seus decretos, irmãos. Quem ama deve obedecer. A obediência aos decretos de Deus, a obediência à palavra de Deus é uma consequência lógica do amor que nós devotamos a Ele. Então o amor que não é traduzido em obediência não é amor, é afeição. Afeição é diferente de amor, porque a afeição que eu tenho hoje por alguém, ela pode não existir mais amanhã, se alguém me decepciona, se alguém me traz, se alguém me frustra. É uma afeição perdida, foi uma afeição perdida. Mas o amor, o verdadeiro amor, a Bíblia diz que tudo passa, né? Mas o amor fica, o amor permanece. O verdadeiro amor, o amor de Deus, ele precisa ser traduzido em obediência. Ele precisa ser traduzido em responsabilidade para com a palavra de Deus, para com os seus decretos. Então todos os que desejam a sabedoria do reino de Deus devem amá-lo e refletir esse amor num compromisso inabalável de segui-lo e imitá-lo, buscando sempre, de todas as maneiras possíveis, satisfazer suas expectativas em nós, por meio de uma sincera devoção e de uma obediência radical à sua santa e poderosa palavra. Amém, irmão? Esse é o princípio.
O meio, para andarmos na sabedoria do reino de Deus nesse mundo, devemos também pedir ao Senhor que nos faça homens e mulheres sábios, porque se a sabedoria é um dom de Deus e só Ele pode nos dar, precisamos pedir a Deus, como Salomão fez. A sabedoria do reino de Deus é um dom de Deus. Abra sua Bíblia em Tiago capítulo 1. Como eu disse no princípio, provavelmente a sabedoria seja uma das virtudes de Deus e um dos atributos transferíveis de Deus, dos mais importantes nos dias de hoje. Nós precisamos buscar e pedir ao Senhor que o faça evidente em nós. Porque nós estamos vivendo dias difíceis, dias de instabilidade, dias de insegurança, dias de crise para muita gente. Olha só o que diz a Bíblia em Tiago capítulo 1, versículos 5, 6 e 7. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, olha aí, ó. A Bíblia está falando para quem acha, ou para quem se sente menos sábio do que deveria ser. Se você tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente e de boa vontade, e lhe será dada, concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem ou tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Lemos expressamente que se desejamos a sabedoria do reino de Deus, devemos pedi-la a Ele. Entretanto, quantos de vocês já pediram sabedoria a Deus, irmão? Já oraram assim: Senhor, me faça um homem sábio, uma mulher sábia, capaz de discernir o coração e a mente do Senhor e de corresponder a isso. Devemos pedir a Ele. Entretanto, nós lemos também que não é suficiente pedir sabedoria a Deus, é preciso pedi-la com fé, sem duvidar. Porque nós somos advertidos por Tiago aqui, irmãos, a sermos firmes e resolutos ao pedir sabedoria a Deus, pois sem isso somos como pessoas instáveis, cuja mente está dividida, ou seja, indecisa. E o que nós precisamos entender aqui é que para andarmos na sabedoria do reino de Deus, devemos estar decididos a submeter ao poder do Senhor toda a passividade. Sabe? Sabedoria de Deus não vai repousar sobre quem é passivo, sobre quem vê as coisas acontecendo e recebe tudo o que acontece. Sabe, aquela atitude meio bobona assim na vida, meio sem... Precisamos submeter toda a passividade ao poder do Senhor. Precisamos submeter toda a fragilidade de espírito. O que é a fragilidade de espírito? A fragilidade de espírito é um nome bonito para o mimimi. Entendeu? A sabedoria de Deus não pode repousar sobre a pessoa que é muito mimimizenta. Tudo fica tristinha, tudo fica chateadinha, tudo fica magoadinha. Sabe, uma hora está bem, outra hora está mal, outra hora está mal de novo, depois outra hora está bem um pouquinho, mas fica mal de novo, e fica bem alegre. Não. Sabedoria do reino de Deus é para crente forte, é para crente resoluto, é para crente decidido, é para crente que sabe que o dever de quem recebe sabedoria de Deus é ministrar a justiça. É para crente que sabe que Deus está desejando usá-lo como um canal por onde ele vai passar para abençoar o mundo. Foi o que Jesus disse assim: brilhe a vossa luz diante dos homens, para que todos vejam as suas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Ele quer tornar-se conhecido nesse mundo através de nós, através de um viver sábio. Então nós não podemos esperar receber a sabedoria de Deus cheios de fragilidade no espírito, cheios de mimimi. Devemos submeter a Deus toda a nossa passividade, toda a nossa fragilidade de espírito, toda a nossa incredulidade. O que é incredulidade, irmão? Incredulidade não é não crer em nada. A incredulidade é crer na coisa errada. Tem gente que pensa que a incredulidade é crer em nada. O sujeito é incrédulo porque ele não acredita em nada. Não. Alguém é incrédulo porque ele crê na coisa errada. E muitas vezes, diante do que os nossos olhos naturais veem, diante do que os nossos sentidos captam, naquilo que nos acontece, naquilo que nos atravessa todos os dias, nós deixamos de crer na palavra de Deus. E em tudo o que na palavra de Deus nós ouvimos o Senhor dizer a nosso respeito, a respeito do nosso presente, do nosso futuro, e passamos a crer que não pode ser assim, que a palavra de Deus não pode estar certa, não, mas o que Deus disse, não, mas olha isso aqui, olha o que está acontecendo, mas olha essa situação, olha aquela situação, olha fulano, olha Beltrano, olha ciclano. Isso é incredulidade. E foi esse tipo de gente que Tiago disse que não pode receber a sabedoria de Deus, porque é gente instável, que fica com a mente dividida. Irmão, você decide crer na palavra de Deus com toda a sua fé,
ou eu não sei o que vai acontecer. Porque Deus não responde Deus não responde a cara de piedade, Deus não responde ao crente que anda com Bíblia grande, Deus não responde quem se veste bonitinho, Deus não responde, sabe, o crente fofinho. Deus responde a fé, Deus responde quem tem fé. Quem tem fé recebe resposta de Deus, irmão. Quem tem fé recebe sabedoria de Deus para viver nesse mundo de maneira a manifestar, a expressar evidências irrefutáveis da realidade de Deus. Seus vizinhos sabem que Deus existe quando olham para você? Sua família sabe que Deus existe quando eles se relacionam com você? Nós precisamos da sabedoria de Deus e precisamos dar a Deus as condições apropriadas para recebermos a sabedoria, que é a superação de toda passividade, fragilidade, incredulidade. Ninguém recebe a sabedoria de Deus nessas condições. Então, se o que nós precisamos e queremos é a sabedoria que vem de Deus, devemos lhe dar um coração que o teme, temor, que o reconhece e que se submete como condição última para ter o que dele pedimos. Amém, irmão? Temer a Deus, reconhecer a Deus e se submeter a Deus. Temer a Deus pela sua palavra, reconhecer a Deus na sua palavra e se submeter a Deus também através da sua palavra. Então a sabedoria tem um tempo. Para andar na sabedoria do reino de Deus, nós devemos não apenas temer ao Senhor e lhe pedir que nos dê sabedoria, mas também entender que há uma finalidade para a sabedoria, quando nós vimos a sabedoria que Deus quer nos dar. Tiago, capítulo 3, versículo 17. Tiago, capítulo 3, versículo 17. Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, depois, pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Olha, nós lemos que a sabedoria de Deus, nas palavras de Tiago, a sabedoria que vem do alto, assim como na perspectiva que nos ofereceu Salomão, tem como objetivo final da sua ação o outro, sempre, ok? Nas palavras de Tiago, todas as virtudes que a sabedoria que vem do alto representa, são virtudes que só encontram sentido no contexto das relações através das quais elas se manifestam. Porque pense comigo, se a sabedoria que vem do alto é pura, ela é pura para alguém a quem Deus quer manifestar a sua pureza. Se a sabedoria que vem do alto é pacífica, ela o é para alguém a quem Deus quer manifestar a sua paz. Pense sempre no canal, tá, irmão? O canal de Deus. Obviamente que, enquanto Deus passa pelo seu canal, você também recebe pureza, você também recebe paz, mas olha, você é só um canal. A sabedoria com a qual Deus está passando pessoalmente através de você é para manifestar a alguém a sua pureza, para manifestar a alguém a sua paz. Se a sabedoria que vem do alto, ela é amável, ela é para que Deus seja visto por aqueles que precisam conhecer o amor dele. Se a sabedoria que vem do alto é compreensiva, ela o é para alguém de quem o mundo desistiu, mas Deus não. Ninguém compreende o cara, ninguém entende o cara, ninguém... Se você é um homem sábio, uma mulher sábia, mas não um homem sábio, uma mulher sábia, do ponto de vista natural humano. Se você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, que tem a sabedoria de Deus, essa pessoa que ninguém compreende, essa pessoa que ninguém quer por perto, essa pessoa que todo mundo rejeita, é ela que Deus quer abençoar através da sua sabedoria. Porque a sabedoria que vem do alto, ela é compreensiva. Se a sabedoria que vem do alto, ela é cheia de misericórdia, é para que aqueles a quem o diabo condena sejam justificados por Deus. Se a sabedoria que vem do alto, ela é cheia de bons frutos, é para que deles se alimentem os famintos. O que é isso, irmão? Eu acho interessante essa analogia que nós vemos na palavra de Deus em muitos lugares, né? A analogia do fruto. O fruto. O que é o fruto, irmão? O fruto, para que existe o fruto? O fruto existe para ser consumido. Não é? Você vai no supermercado, você compra uma fruta qualquer, e se você não consome aquela fruta, e
passa o tempo dela, nem para doce serve mais, você tem que fazer o quê? Você tem que jogar fora. Por quê? Porque o fruto existe para ser consumido. Se ele não é consumido, ele não tem propósito de existência. Então, irmão, o fruto do Espírito em nós, é para que os famintos sejam alimentados. Você percebe só a perspectiva como ela muda? Porque quando a gente pensa no fruto do Espírito é amor. Mas para que o amor em mim? Para que eu seja uma pessoa cheia de amor. Você não é uma pessoa cheia de amor para si mesmo. Você só pode ser uma pessoa cheia de amor para amar alguém. Entende, irmão? De novo aqui a questão do canal. Você só vai fluir esse amor para alguém. Alguém tem que ser amado pelo amor que Deus derramou sobre a sua vida. Então, se a sabedoria que vem do alto ela é imparcial, como nós lemos, é para que a justiça de Deus prevaleça no equilíbrio harmonioso dos diferentes. Você não usa 2 pesos e 2 medidas, irmão. Você não é imparcial. Perdão, você é imparcial. Porque você é justo, porque você é honesto. Se a sabedoria que vem do alto ela é sincera, é para que o outro saiba que Deus se importa mais. Guarde isso aqui, irmão. Guarde isso aqui no seu coração. Se a sabedoria que vem do alto ela é sincera, é para que o outro saiba que Deus se importa mais com a verdade feia que se vê por dentro do que com a bela mentira que se vê por fora. Isso é a sinceridade que a sabedoria do reino de Deus produz, manifesta. Porque Deus não vê como vê o homem vê o que está do lado de fora, Deus vê o que está do lado de dentro. Então, para que o outro saiba que Deus se importa mais com a verdade feia que ele carrega dentro dele, do que com a mentira bela, esteticamente invejável que se vê do lado de fora, é que a sabedoria do reino de Deus é sincera, sem cera, sem maquiagem, sem fingimento. Por fim, Tiago diz que a sabedoria que vem do alto, ela é para que o mundo seja servido da manifestação de Deus através de nós. Do alto, ela é para que o mundo seja servido da manifestação de Deus através de nós. Se não for para ministrar justiça, irmãos, ou se não for para tornar Deus conhecido, por meio da sabedoria que nós desejamos de Deus, nós nem devemos pedi-la. Então, nessa noite, o meu desejo e a minha oração é para que todos nós entendamos que Deus quer repartir conosco a sua sabedoria. Ele quer. Nós lemos aqui em Tiago capítulo 1, que quem tem falta de sabedoria deve pedir a Deus que a todos dá livremente e de boa vontade. Deus quer nos dar a sua sabedoria. Não qualquer tipo de sabedoria, mas a sabedoria do seu reino. Para que nossas vidas sejam como um farol aceso neste mundo, em trevas, para que a justiça de Deus seja ministrada aos homens por meio do viver santo e piedoso de seus filhos. Meu desejo e oração também é que todos nós, a começar em mim, o Espírito de Deus desperte um desejo sincero e honesto pela sabedoria do reino de Deus, pelo princípio certo, o temor, através do meio certo, o dom de Deus, e para a finalidade certa, que Deus seja visto em nossas relações desse mundo. Bom, deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Para Deus é mais importante que você seja sábio do que você seja muito inteligente. Ser muito inteligente é bom, glorifica a Deus. Ser sábio, ou a sabedoria do reino de Deus, ela não necessariamente tem a ver com a inteligência como nós a compreendemos. Porque nós vimos no princípio que a sabedoria do reino de Deus, ela é ouvir. O discernimento é ouvir. Então você pode estudar o que for, você pode ser muito bom nas letras, você pode, irmão, você pode ser o PhD, você pode ser o teto do conhecimento que existe em qualquer assunto. E ainda assim ser um grande tolo. Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Não é? Porque a sabedoria de Deus não é como a sabedoria dos homens. Então, irmão, não tem a ver com ler muito a Bíblia. Isso é bom, isso é importante, isso é necessário, mas não tem a ver com quanto você lê a Bíblia, não tem a ver com
quantos livros você lê, não tem a ver com toda a teologia que você estuda, tem a ver com a sua capacidade de ouvir Deus. Sabe, irmão? Porque Deus vai sempre na contramão da gente. A gente acha que as coisas são de um jeito, Deus faz as coisas serem de outro jeito. Que é para que a gente entenda a soberania de Deus. Então, você precisa saber isso, irmão. Porque, sabe, a sabedoria do reino de Deus não é para os inteligentes. A sabedoria do reino de Deus não é, sabe, para os cultos. A sabedoria do reino de Deus não é para os teólogos. A sabedoria do reino de Deus não é, sabe, a sabedoria do reino de Deus, a sabedoria do reino de Deus é para o humilde, é para o simples. A sabedoria do reino de Deus é para quem está disposto a ouvi-lo e obedecê-lo. Simples assim. E talvez o que nós mais precisamos nos dias de hoje é sabedoria, irmão. Sabedoria. Por quê? Porque você não consegue mais confiar na grande mídia, você não consegue mais confiar no que os políticos falam, você não consegue mais confiar no que os órgãos competentes aí falam, você não consegue mais confiar em ninguém, irmão. Porque a coisa é de um jeito agora, da manhã é de outro. O cara fala uma coisa hoje, amanhã fala o que falou. E, sabe, uma hora é verdade, outra hora é mentira. Então, nesse cenário de inseguranças, nesse cenário de certeza, irmão, sabedoria é a coisa que a gente mais precisa hoje. Por quê? Porque nesse cenário de insegurança e certezas, nós ouvimos aquele que nos guia a toda a verdade. Jesus disse sobre o Espírito Santo: olha, eu vou embora, mas eu vou deixar com vocês o Espírito da verdade. Quando o Espírito da verdade vier, ele vos guiará a toda a verdade. Jesus segue dizendo, porque ele não falará de si mesmo, mas falará a vocês aquilo que de mim ele vai ouvir. O Espírito de Deus é a sabedoria de Deus em nós, porque é ele quem comunica as verdades de Deus ao nosso espírito. Mas se nós não estivermos posicionados sobre a verdade, tornando-a um verdadeiro guia para as nossas vidas, se nós não estivermos nesse lugar onde estamos aptos a receber de Deus as suas revelações, nós não seremos capazes de ouvir o Espírito Santo nos guiando. E aí, quando nós não conseguimos ouvir o Espírito Santo nos guiando, irmão, nós ficamos entregues a todas as vozes que querem nos guiar nesse mundo. Vulneráveis. A gente vai seguir a voz que a gente acha que está certo. Mas sabe, a voz de Deus que soa pelo Espírito, o seu discernimento, a revelação que Ele nos dá, a sabedoria que vem do alto, ela não é uma voz que pode dar certo. Ela é a voz que não pode dar errado. Esses dias eu vi de novo não, esses dias eu ouvi de um pastor que eu sigo nas redes sociais, que eu ouço todas as mensagens dele, gosto muito, e ele disse assim, ele fez a seguinte pergunta na mensagem dele: irmãos, o que é melhor? Um carro veloz ou um carro lento? O que é melhor? Um carro velho ou um carro novo? Os irmãos ficaram assim. O que é melhor, irmão? Aí ele disse assim: irmão, o melhor para mim é o carro que me leva onde eu tenho que ir. Não importa se eu vou chegar rápido, se eu vou chegar devagar. Não importa se eu vou chegar muito confortavelmente ou pouco confortavelmente. O que importa é que eu vou chegar onde eu tenho que ir. Deus está nos levando ao seu destino, irmão. Deus está nos conduzindo ao seu destino. Isso é o que importa. O que importa não é se Deus vai nos conduzir ao seu destino por um caminho pedregoso. O que importa não é se Deus vai nos conduzir ao seu destino por um caminho de facilidades. O que importa não é se Deus vai nos levar ao seu destino rapidamente, ou o que importa não é se Deus vai retardar um pouco mais o nosso processo para nos levar ao seu destino. O que importa é que Deus está nos levando ao seu destino. E se nós não formos sábios para entender isso, irmão, se nós não tivermos discernimento para ouvir o Senhor, nós não somos capazes de entender os processos de Deus, muito menos de nos submetermos a eles. Então a sabedoria que vem do alto, a sabedoria do reino de Deus, o discernimento, a capacidade de ouvi-lo, é para que não importa qual seja o terreno, é para que não importa qual seja a rota, é para que não importa quanto tempo leve, eu chegue lá. O que importa é que eu chegue. Importa que eu chegue, irmão. E aí a gente tem muitos desdobramentos possíveis aqui para falar de tantas coisas, mas eu quero ficar aqui. Sabe, o temor ao Senhor, o dom de Deus, a finalidade da sabedoria, para que Deus seja visto nas pessoas, para que Deus seja visto em nossas relações nesse mundo. O que nós mais precisamos hoje é a sabedoria.
Tantos pais, tantas mães ficaram desbaratados, tendo que acompanharem seus filhos na escola virtual. Tantos pais, tantas mães não ficaram sem saber o que fazer com os filhos em casa todo esse tempo. Os casais, sabe, não estavam acostumados a se amarem com o amor de Deus, e aí agora eles são obrigados a se verem todos os dias, e eles não sabem mais o que fazem. Os índices de violência doméstica, violência contra a criança, estourando os limites do que é intolerável. Isso nunca seria tolerável, né? Então estourando os limites do intolerável. Por quê? Porque não há sabedoria. Porque a sabedoria do reino de Deus não está conduzindo as pessoas na vontade de Deus. Infelizmente, muitos crentes estão vivendo sem a sabedoria do reino de Deus. Crentes inteligentes, crentes que têm alguma capacidade de discernimento, mas não necessariamente o discernimento de Deus, não necessariamente a sabedoria do reino de Deus. Então nós precisamos de sabedoria. Sabedoria é o ativo mais valioso que você tem, irmão. O bem mais valioso que você tem não é o seu carro, não é a sua casa. O bem mais valioso que você tem não é a sua conta bancária, não são os investimentos que você faz no seu banco de investimentos. O ativo mais valioso que você pode ter nessa vida é a sabedoria do reino de Deus. Para acertar menos do que errar, para aprender sempre que as lições se puserem diante de você, para experienciar as experiências que a vida vai lhe propor, entendendo que na soberania de Deus Ele está cuidando de você, guardando você, ainda que você tenha que experimentar tempos difíceis, tempos ruins na sua vida, Ele permanece sendo Deus, Ele permanece sendo bom. Sabedoria, sabedoria, sabedoria. Essa semana eu fiquei pensando muito sobre isso. Enquanto eu refletia sobre que mensagem eu pregaria hoje, eu fiquei pensando muito sobre isso. Qual seria a principal ou uma das principais virtudes que todos nós estamos precisando hoje, nesse cenário difícil e caótico que a gente está vivendo? Saúde física? Não. Dinheiro? Não. Inteligência? Não. A virtude mais urgente, mais necessária, que todos nós precisamos, especialmente os filhos de Deus, é a sabedoria do reino de Deus. Estou lembrando de tantos personagens bíblicos. Abraão, irmão. Abraão jamais teria se tornado pai da fé se ele não tivesse o discernimento. Ele ouviu Deus. Sai daí de onde você está, porque eu vou te levar para um lugar que você não sabe onde é ainda, mas você vai saber. Olha aí, o discernimento e a obediência. A gente quer todo o quadro, a gente quer todas as pistas, a gente quer que Deus nos diga tudo antes de sair do lugar. Mas nunca vai ser assim, não é assim que Deus trabalha, irmão. Se Deus te dissesse tudo, se Deus te mostrasse tudo, você não precisava de fé para caminhar com Ele. Aliás, muito provavelmente você nem caminharia com Ele, nem abraçaria as propostas que Ele quer lhe fazer, porque você ia medir muito, ia calcular muito, não, Senhor, acho que eu não quero, melhor chamar outro. Você já pensou se José do Egito tivesse ouvido Deus, tudo que ia acontecer com ele? José, vou te fazer rei do Egito, mas antes você vai ser jogado na cova pelos seus irmãos, você vai ser vendido como escravo, você vai, quando achar que está tudo bom, você vai ver que está tudo ruim, que a mulher de Faraó vai te tentar, vai te acusar injustamente de assédio sexual, você vai ser preso, você vai ficar preso por um tempo, e depois você vai subir de novo, e os seus irmãos que traíram vão te... Você já pensou? Se o José soubesse de tudo, você só dá para outro, dá para o irmão mais velho, dá para o irmão do meio, não quero esse negócio não. E às vezes a gente é assim, a gente quer todas as pistas de Deus, e Deus não nos dá todas as pistas, por quê? Porque Ele quer um andar de fé, Ele quer um andar de sabedoria. Ele quer nos falar para que nós sejamos capazes de ouvi-lo e obedecê-lo à medida em que nós ouvimos aquilo que Ele nos diz. Então nós precisamos de sabedoria hoje mais do que qualquer outra coisa. Mais do que qualquer outra coisa. Amém? Porque eu falei aqui do dinheiro. Com sabedoria você administra bem o dinheiro. Falei da saúde física. Com sabedoria você cuida bem da sua saúde física. Falei de mais alguma outra coisa aqui. A sabedoria é o princípio, irmão. A sabedoria é o princípio, é o começo. A gente parte dela. E ela vai tocando todas as áreas da nossa vida, e ela vai realizando a vontade de Deus em todas as áreas da nossa vida, à medida em que nós nos submetemos a ela e obedecemos aquilo que ela nos instrui, aquilo que ela nos ensina. Amém, irmão? Espero que você tenha sido abençoado, que Deus ministre no nosso coração essa noite a sua sabedoria, a sabedoria do reino de Deus, a partir do princípio, que é o temor a Deus. O meio, que é o dom de Deus,
A sabedoria do reino de Deus não vai cair no seu colo, tá, irmão? Você tem que orar, você tem que pedir sabedoria a Deus. Salomão pediu. Tiago disse que a gente tem que pedir. A gente tem que pedir mesmo, a gente tem que orar todo dia. Senhor, faça de mim um homem sábio, faça de mim uma mulher sábia. Faça de mim alguém que ama a tua palavra, que quer se dedicar a compreendê-la, a viver por ela, viver para ela. Deve orar isso todo dia, pedir isso a Deus, pedir isso a Deus. E a gente deve entender que a finalidade da sabedoria é o outro, é ministrar justiça, é tornar Deus conhecido nas nossas relações. Entendeu, irmão? Você não é o fim, você não é a finalidade da sabedoria que Deus quer lhe dar. Há muitas pessoas esperando você do outro lado da sabedoria que Deus quer lhe dar, para serem abençoadas por Deus, através daquilo que Ele está desejando derramar sobre a sua vida. Há muitas pessoas, a começar na sua família, seu perímetro direto de influência, seus amigos, seus parentes, seus amigos, sua vizinhança, todos aqueles que você está influenciando, todos aqueles que de alguma maneira ouvem a sua voz. Sabedoria. Ouvir, entender e corresponder a Deus. Amém, irmão? Quero que aí na sua casa você repita isso comigo. A sabedoria de Deus é ouvir a Deus, entender Deus e corresponder a Deus. A sabedoria de Deus é ouvir a Deus, é entender Deus e é corresponder a Deus. Amém? Se a gente tiver imbuído desse sentimento, estaremos aptos para ser sábios como o Senhor quer que sejamos. Amém?